E para poder combater esse problema gerado aí ao longo de centenas de anos, né, por conta da escravidão que foi imposta aos africanos, aos indígenas que perderam suas terras, que perderam o seu modo de vida, a sua cultura, foram desenvolvidas aí algumas políticas afirmativas que não são nada mais do que uma tentativa, né, de tentar eliminar as desigualdades socioeconômicas e culturais. Elas podem vir ali tanto do governo ou de iniciativa privada, e ela tem um caráter temporário. Uma das ações afirmativas mais conhecida por nós e mais polêmica também é a questão das cotas de acesso à universidade. A pessoa que se autodeclara de pele preta ou parda, ela tem ali algumas vagas destinadas exclusivamente para ele. Isso, na verdade, gente, é uma forma de abrir as portas e fazer com que essas pessoas entrem tanto na universidade ou concurso público, para que elas tenham acesso. É uma forma de tentar recompensar uma dívida que a nossa sociedade tem com esses grupos, né? De abrir portas para que eles também façam parte de toda essa sociedade que em muitos aspectos é discriminatória, segrega, né? Separa ali quem tem uma origem étnica desses grupos. Então ela é de caráter temporário, é só mesmo para tentar nivelar, igualar. E a proposta é, depois que se chegasse a um patamar mais de igualdade, elas deixariam de existir. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os indígenas e os colonizadores, né? Essa relação que houve aí entre os povos nativos que viviam aqui no Brasil e os colonizadores que chegaram aqui, os povos europeus. Então, sobre os povos indígenas, a gente pode destacar que eram diferentes povos com culturas bem distintas. São os povos, né, nativos aqui do território brasileiro e que sofreram muito com esse processo de genocídio. Então, existem grupos indígenas que hoje em dia o que se tem são relatos de que eles já existiram, né? Os vestígios são poucos, a sua história de muitos acabou se perdendo no tempo, grupos inteiros, tribos inteiras que foram dizimadas. Então, esse é uma das coisas ruins, né, que aconteceram aí nesse processo de colonização. E atualmente existe uma fundação que atua aí na garantia dos direitos dessas populações, que é a FUNAI. Já em relação aos colonizadores europeus, a gente pode destacar que são aqueles de origem portuguesa, né, que vieram para dominar e ocupar aqui o território brasileiro, desenvolvendo aqui uma política de colônia de exploração. Então, eles vinham, retirava daqui todo o recurso, o dinheiro, a riqueza, né, e levavam embora para Portugal. Eles tinham uma visão muito etnocêntrica em relação aos outros povos, né? Então eles se viam como sendo um grupo superior aos demais e por isso eles se achavam no direito de fazer, né, de cometer violências, atrocidades, e eles acabavam tendo essa maior força, né, na determinação de padrões culturais. Então hoje nós temos elementos indígenas, elementos africanos, mas nós temos como principal fonte da nossa vida, da nossa cultura, os aspectos ligados à cultura europeia, né? Então foi o que predominou sobre os demais, se bem que existem alguns movimentos tentando reverter isso, né? Valorizar a cultura, a história, as características dos outros povos que compõem aí a nossa vida, né, a nossa origem. Sobre a escravidão e a imigração, a gente pode destacar que, dentre os povos africanos, diversos povos e grupos étnicos, né, foram inseridos em dois grandes grupos linguísticos, dentre eles os bantus e os sudaneses.
Então, é a origem desses povos que vieram lá da África, né, e que vieram aqui para o Brasil, foram trazidos, na verdade, à força, e que eles tinham essas características linguísticas, né, lá dessas regiões, foram utilizados aí como mão de obra escravizada para a economia colonial, foram, assim, fundamentais para a exploração do território, né, os portugueses, os europeus, eles não abriam mão dessa mão de obra para que o trabalho fosse desenvolvido aqui. Só que esses povos, eles sempre lutaram, né, sempre buscaram resistir contra a escravidão, porque era algo que eles eram submetidos à força e que se recusavam a aceitar essa situação degradante, né, que muitos eram obrigados a viver aqui. Do período que eles viveram aqui no Brasil, com o fim da escravidão, isso acabou não representando muitas melhorias para essas pessoas pretas, né? Não tiveram acesso à educação e a bons empregos. Então, assim, quando a gente fala da abolição da escravatura em 1888, não significa que as coisas melhoraram do dia para a noite. Não, essa população continuou sendo segregada, continuou passando por dificuldades, né? E essas dificuldades, elas vão persistir aí, né, por muitos e muitos anos, até os dias atuais a gente ainda constata vários problemas, né, desses povos dentro da sociedade brasileira. Um outro problema é o forte preconceito, né, contra as suas expressões culturais, principalmente quando se fala do aspecto religioso. Muita gente que não conhece essas religiões de matriz africana e tem um conceito pejorativo sobre elas, né? Então, é importante respeitar essas religiões, se possível conhecer, né? Mas minimamente a nossa obrigação é de respeitar. E uma outra coisa também é a questão da pobreza e da violência que perduram até hoje. Então, o Brasil, ele vivenciou um momento histórico, né, lá do século, sei lá, 300 anos atrás, né, e que esses problemas continuam até os dias de hoje, e que apesar das lutas intensas, né, da busca pelo esclarecimento, a gente sabe que ainda temos um caminho muito longo a seguir. Uma outra coisa para destacar também é em relação aos povos imigrantes, né, povos que vieram aí de outros países. Eles vão começar a chegar a partir do século XIX, vão ocupar principalmente a região sul do país, e aí nós podemos destacar a Lei Eusébio de Queiroz, que foi uma lei que proibiu o tráfico de escravos. Então já não poderia mais comercializar, né, buscar pessoas lá da África e trazê-las para serem vendidas aqui no Brasil. Então isso acabou diminuindo o volume de escravos, de pessoas escravizadas aqui no Brasil, tá? Apesar de que a escravidão não deixou de existir, então quem tinha seus escravos manteve ali, né, essas pessoas submetidas a essa situação, mas com essa diminuição da vinda de pessoas escravizadas, acabou abrindo aí as portas para principalmente europeus que quisessem vir morar aqui, eles seriam bem recebidos como mão de obra, né, para suprir aí essa necessidade. Dentre eles vieram suíços, italianos, alemães, espanhóis e também portugueses, né, e tiveram uma presença maior lá nas regiões sul e sudestes, tá? Um outro grupo que teve uma imigração muito intensa também aqui no Brasil foram os japoneses, que essa imigração começou a partir do século XX, e eles se concentraram mais especificamente no estado de São Paulo, tá? Tanto é que o Brasil tem a maior colônia de japoneses fora do Japão. Então, o número de japoneses que vieram para cá foi bem grande. Bom, então era isso.
que eu queria comentar com vocês, né, sobre esses principais aspectos aí da formação do povo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho mais e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Um beijo a cada um de vocês. Tchau, tchau.